Bom, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial do ProHeart. E hoje a gente tem o Pedro Bastos de Medeiros apresentando o capítulo de crise hipertensiva da nova diretriz de hipertensão arterial. É, o Pedro é nosso doutorando do ProHeart, né, do programa MD-PhD, e está com a palavra, Pedro. Obrigado, professora. Então vamos lá. Boa noite a todos. Como a professora Beth já me apresentou, eu sou o Pedro, sou médico. Atualmente trabalho em emergência cardiológica, CTI cardiológico também. Então a crise hipertensiva é um assunto que eu ando vendo no meu dia a dia e quem está para se formar também vai ver, independente da emergência que trabalhar. Tivemos algumas atualizações bem importantes na última diretriz de hipertensão arterial, lançada há mais ou menos um mês. Então trouxe essa aula atualizadinha. Não está focado só na diretriz da SBC, tem alguns documentos extras, tem o manual de emergência da SOCERJ, tem algumas coisas do UpToDate, algumas vivências clínicas que a gente vai discutindo aqui. Esse é um tema muito amplo, estava até conversando mais cedo, crise hipertensiva, se você quiser, você pode falar em 3 aulas. Então, para tentar não ficar uma coisa cansativa, ser uma aula dinâmica também para todos poderem aproveitar, resumir alguns conceitos, por exemplo, a gente vai citar que síndrome coronariana aguda, mas não vamos entrar a fundo nesse tema que não é o objetivo. Então vamos nessa. Antes de mais nada, o que seria essa crise hipertensiva? Ela, então, é uma elevação aguda da pressão arterial, claro, que pode ser acompanhada ou não por lesão de órgão-alvo, tá? E a lesão de órgão-alvo, quando a gente vai falar de lesão de órgão-alvo nessa aula, vai ser uma lesão de órgão-alvo aguda, progressiva. Essa palavra é chave para essa aula. Então, a pressão arterial sistólica acima, a maior ou igual a 180, e ou diastólica maior ou igual a 110, podendo acompanhar ou não de lesão de órgão-alvo. Dependendo da situação, até mesmo com valores menores, mas com lesão de órgão-alvo aguda, progressivo, você pode considerar uma crise hipertensiva. Em relação à prevalência dessa crise hipertensiva na emergência, é um valor que vai variando, tá? Algumas referências colocam aí 0,45, 0,59%, né? De todos os atendimentos de uma emergência hospitalar, mas a outras referências colocam 1%. A gente, olhando o número assim, absoluto, parece que é pouco, mas não. Isso dentro de uma emergência é algo bem frequente. Antes de mais nada, o que seria também a pseudocrise hipertensiva? Isso é uma coisa que acontece muito na emergência, tá? Que às vezes a gente vai para atendimento, parece o enfermeiro na triagem, fala, tô com uma emergência hipertensiva. A gente chega lá, não é nada disso. E acontece, faz parte, tudo bem. Mas o que seria a pseudocrise hipertensiva que a gente precisa diferenciar? Esses pacientes são aqueles que a gente faz diagnóstico diferencial com emergência, eles chegam oligossintomáticos ou assintomáticos, mas com a pressão arterial elevada. Isso geralmente ocorre em pacientes com hipertensão não controlada, e é aquele paciente que chegou com aquela enxaqueca muito intensa, aquela dor de cabeça muito forte, 8, 9 de 10, aquele paciente que chegou com uma síndrome do pânico, com uma cefaleia muito forte de origem musculoesquelética, que tem aumento da pressão, e o paciente, mesmo por desconhecimento, e faz parte, nós conversarmos sobre isso com o paciente, ele viu, olha, doutor, estava com uma dorzinha de cabeça, uma dor intensa, minha pressão geralmente é 10/6, eu vi 16/10, meu Deus, eu estou morrendo. Isso acontece bastante. E você tem que explicar para ele que não, que isso é uma questão, uma elevação transitória, que está acontecendo ali. É uma pseudocrise, que é ocasionada pela dor, que a gente não precisa se preocupar tanto com a pressão naquele momento. Vamos tratar a causa. É uma cefaleia? Vamos fazer uma dipirona, vamos fazer um anti-inflamatório, se o paciente não tem nenhuma alergia, nenhuma contraindicação. Vamos acompanhar esse paciente, vamos tranquilizar ele, que a gente vai vendo que a pressão vai diminuindo, sem precisar fazer um captopril, uma tensina, fazer medidas extras. A gente consegue ir reavaliando esse paciente e isso seria pseudocrise hipertensiva. O paciente chega numa síndrome do pânico, você consegue reconhecer aquele paciente, já faz um tratamento para ansiedade, você faz mais gotinhas ali de Rivotril, acompanha ele, também não precisa encher já de antihipertensivo, muito menos fazer um antihipertensivo venoso, um vasodilatador venoso. Então você vai acompanhando, você vai vendo que você consegue lidar com essa pseudocrise. Emergência hipertensiva, que é o grande astro dessa aula, ele não é definido, então, só pelo nível da pressão arterial, é definido também pelos status clínicos, pela presença, tem que ter lesão de órgão-alvo aguda, tá? Ou então, por exemplo, aquele paciente que está com 200 por 120 de pressão, mas ele é renal crônico, não teve uma piora daquela função renal, não considera uma emergência hipertensiva. Tem que ser algo agudo, tem que ser algo em progressão. Responde, então, por 25% de todos os casos de crise hipertensiva, então pega uma boa fatia.
E o AVC isquêmico e edema agudo de pulmão são as situações mais frequentes encontradas na emergência hipertensiva. Pela minha experiência, ando vendo mais edema agudo do que AVC, mas AVC realmente aparece, a gente tem que saber manejar, a gente tem que saber reconhecer. Entrando na diretriz, antes, fazendo, aqui faz um paralelo, né? Coloca os dois. Antigamente, aqui desse lado, eles colocavam urgência, agora não existe mais. Essa é a grande novidade dessa diretriz, já trazendo para vocês. Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, não existe mais urgência hipertensiva, pela nova diretriz de hipertensão arterial. Temos a emergência hipertensiva apenas. Mas fazendo uma diferença do que seria uma crise hipertensiva de uma emergência hipertensiva, né? A emergência dentro desse grupo da crise hipertensiva. Na emergência, nós temos nível de pressão arterial elevado, com lesão de órgão-alvo agudo, e aqui nós precisamos fazer, de fato, medicações parenterais. Esse paciente tem um risco iminente de morte, aqui eu cito Tridil, Niprid, a gente vai conversar um pouquinho a fundo sobre isso, e esse paciente precisa de internação em UTI, precisa de observação. Já do outro lado, é aquele paciente que chega com uma elevação importante da PA, chega com 200 por 100. Muitas pessoas assustam muito com uma pressão dessa. E não necessariamente tem necessidade de você se assustar, de você querer fazer logo diminuir tão rápido essa pressão, porque ele tem nível de pressão arterial elevado. Muitas vezes aquele paciente que tem pressão alta, tem hipertensão, mas não faz acompanhamento, não tem uma boa adesão. Então, uma boa anamnese você consegue reconhecer essas questões. Você não reconhece nenhuma lesão de órgão-alvo agudo naquele paciente. Você muitas vezes vai estar numa emergência, você, pela anamnese, exame físico, você consegue reconhecer. Se necessário, você faz alguns exames laboratoriais básicos, você pode fazer um eletro, se levantar a suspeita para isso, e você vê que não tem uma lesão de órgão-alvo agudo. Então, você consegue fazer uma combinação medicamentosa ali de oral, mas o mais importante, você não precisa baixar de fato aquela pressão, aquele paciente que tem uma pressão arterial elevada, mas sem lesão de órgão-alvo, você não precisa ter aquela pressa de abaixar a pressão. Esse paciente ele precisa de um clínico, ele precisa de um médico da família, de um cardiologista, vai depender ali da dinâmica. No contexto de hospital particular, muitos são encaminhados diretamente para o cardiologista e faz ali o manejo da pressão arterial, que é difícil você fazer no contexto da emergência. Esse é um ponto importante também. Porque na emergência, quando você está atendendo aquele paciente, você está vendo ele uma vez, você dificilmente vai vê-lo novamente. Muito menos você vai conseguir acompanhar, a não ser que você encaminhe ele para o seu ambulatório, que muitas vezes não é objetivo, não é possível. Então, você faz o acompanhamento para esse paciente, para o médico da família, para o clínico, para o cardiologista, para ele sim conseguir fazer o ajuste da pressão arterial. Você pode fazer uma cartinha: olha, esse paciente aqui tinha uma PA de tanto, vai ser lesão de órgão-alvo agudo, encaminho para correto manejo, enfim, para correto ajuste. E aí você vai vendo que consegue fazer esse acompanhamento ambulatorial, ele vai ser revisto depois de uma semana e vai conseguir ajustar essa pressão. Sobre a classificação das emergências hipertensivas, temos as cerebrovasculares, que contêm com encefalopatia hipertensiva, as hemorragias, hemorragia intracerebral, subaracnoide, o AVC isquêmico. Temos que saber reconhecer e temos que saber manejar, a gente vai conversar um pouco. Cardiocirculatória, dissecção aguda de aorta, que é uma das principais, aqui é o carro-chefe, que a gente tem que jogar a pressão lá para baixo, tem alvos bem definidos. Edema agudo de pulmão com insuficiência ventricular esquerda. Lembrando que nem toda edema aguda é com insuficiência ventricular esquerda. Infarto agudo do miocárdio, angina estável. Tem as sistêmicas também, hipertensão acelerada barra maligna, que é diferenciada ali pelo papiledema. Hipertensão com múltiplos danos aos órgãos-alvo. Crise adrenérgica, crise de felcromocitoma, que muitas vezes é uma crise que não precisa, não vai para cirurgia de forma imediata, mas se faz o diagnóstico e o tratamento, na grande parte dos casos, é um tratamento cirúrgico. Dose excessiva de droga ilícita, cocaína e crack, de fato, são as principais, vão aparecer em algum momento com você trabalhando na emergência. Hipertensão na gestação, aqui é um caso que vai mais para a questão da... Se atende na emergência também, mas os ginecologistas e obstetras têm mais manejo. Mas eclâmpsia, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, hipertensão grave no final de gestação. Então, são diversas as causas de emergência hipertensiva. Como é que a gente vai prosseguir, então, com a investigação clínico-laboratorial? Primeiro, procurar o fator causal. Chegou para você, depois da triagem, aquele paciente chegou com a pressão 220 por 120. Será que ele está com dor? Será que ele está ansioso? Tem alguma crise de ansiedade por trás disso? Porque às vezes o paciente chega com dor torácica é palpitação, mas você vai entender, você vai classificar aquele tipo de dor, você quer uma dor tipo D, que tem uma palpitação, mas que tem um eletro limpo. Então, muitas vezes é uma crise de ansiedade, você faz um benzodiazepínico, aquele paciente vai ficando controlado, vai se acalmando, a PA vai caindo.
Então, procurar sempre o fator causal, uma boa anamnese, a gente consegue fazer isso. Esse paciente tem histórico de hipertensão, que a gente tem que tomar cuidado, porque só, primeiro, falar hipertensão, muitas vezes o paciente já não reconhece, né? É pressão alta, muitas vezes. Ah, o senhor tem pressão alta? Aí o paciente fala, não. Aí, ok. Mas você toma alguma medicação? Ah, toma, doutor. Toma losartana, hidrocloro e amlodipino. Aí você fala, ah, tá. Aí você explica para ele, faz parte de uma educação ali continuada, né? Falar que por mais que ele use remédio para pressão, que a pressão esteja controlada, ele não deixa de ser hipertenso. Então, só perguntar, você tem hipertensão? Muitas vezes você vai acabar papando mosca nesse sentido, viu? Mas o uso da medicação também é importante. Se tem episódios anteriores, uso de álcool e drogas, principalmente cocaína, crack, que aumenta a pressão arterial. Também interrupção de inibidores adrenérgicos. Há pouco tempo a gente ficou sem clonidina no mercado. Então, a interrupção súbita pode ocasionar o aumento da pressão arterial. E também sempre buscar lesões de órgão-alvo. A gente vai direcionar um pouquinho sobre essas lesões. São quatro os órgãos principais que a gente tem que investigar no contexto de numa emergência hipertensiva. Primeiro, começando pelo coração, algumas coisas, algumas perguntas básicas tem que fazer, que a gente tem que examinar, tá? A gente vai aprofundando isso. Primeiro, se o paciente sente palpitação, aí lembrando que palpitação pode ser um fator confundidor extrasístole da palpitação, então a gente tem que entender um pouco melhor, escutar, prestar atenção. Tem dor torácica? Qual é o tipo dessa dor torácica? A, B, C, D. Ah, uma dor torácica tipo A com palpitação. Seu nível de alerta tem que ir lá para cima, você tem que agir rápido. Você tem que levar ele para uma sala de eletro, rodar esse eletro rápido, em 10 minutos. Tem que avaliar esse traçado, tem que pedir troponina, se for o caso, a não ser que já tenha o traçado alterado, então você já vai para outras medidas. Enfim, tem dispneia? Ah, tem dispneia. É uma dispneia, como é que é? Quando você vai escutar, tem congestão, uma congestão bibasal, tem derrame pleural. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento. Tem turgência jugular, esse paciente está congesto, tem histórico de insuficiência cardíaca, tem o pulso reduzido, tem sopro. Então, são diversas coisas que a gente tem que pegar na nossa anamnese, exame físico, que vai direcionar aí procurando lesão de órgão-alvo cardiológico. Na diretriz, ele cita, ele vai fazendo por setores, por órgãos, o órgão-alvo, emergência hipertensiva, sintomas, alterações de exame físico, investigação complementar. Então, dando uma rápida pincelada, o paciente que chega com dor torácica, abdominal, dorsal, lombar, tem que ligar alerta, que chega com dispneia, ortopneia, palpitação, edema de membro inferior também, bilateral. Na alteração do exame físico, a gente tem que ficar atento. Frequência cardíaca, uma frequência cardíaca muito alta ou muito baixa, tem que chamar atenção. Ritmo de galope, estase jugular, congestão pulmonar, ascite, congestão periférica, ou então sopro cardíaco valvar, um sopro novo. A assimetria, a gente sempre tem que checar o pulso. Muitas vezes passa batido, a gente checa só o pulso de um lado, mas checar, ver simetria entre eles, ver pulso de membro inferior também. Diferença de PA entre os membros pode ser um forte indicativo ali dentro de um contexto específico de dissecção aguda de aorta. Investigação complementar, eletro e raio-x de tórax, praticamente, serão todas, praticamente todas as setores de emergência vão ter esses exames, são exames extremamente baratos, e você consegue direcionar a sua pesquisa. Ecocardiograma, já não é um exame tão simples assim para a emergência. Muitas vezes o ecocardiograma entra mais naquele contexto que aquele paciente se sabe que vai internar, que você consegue fazer o eco, mas o eco nunca entra como prioridade. Muitas vezes entra ali no POCUS. Quando você sabe fazer o POCUS, consegue fazer um ecocardiograma ali rapidinho, só para ver a contratilidade do coração, pode ser muito importante. Saturação de O2, toda emergência vai ter, então você tem que dar uma olhada nisso. Marcador de necrose miocárdica, que tem que tomar cuidado. Pedir a troponina, de fato, em pacientes que têm indicação, porque senão isso aí pode acabar sendo um fator confundidor. Que chega aquele paciente com uma crise do pânico, bem clara, que está melhorando ali com benzodiazepínico, você já está fazendo manejo inicial, já teve outras crises. Aí você pediu troponina, o corte é 10, veio 12. Você vai ficar vendido ali, você vai ver aquele 12 e fala, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Vai ter que curvar essa troponina. Então você acaba gerando ali um problema ao lidar com um resultado que você não sabe, que não tinha tanta indicação de pedir naquele momento. Mas ao mesmo tempo tem outro lado. Tomar cuidado, que não é só porque o paciente tem crise de ansiedade que ele nunca vai poder infartar. Eu espero que não, mas isso pode acontecer. BNP e pró-BNP são exames bem importantes, mas no contexto de emergência, de agir rápido, não são essenciais. Você pode pedir o BNP, pró-BNP, no contexto de uma insuficiência cardíaca, um edema agudo de pulmão, mas você não vai deixar de agir esperando o resultado desse exame, viu? Angio-TC e ressonância de tórax. Ressonância de tórax é extremamente difícil na emergência, são casos bem específicos. Já a angio-TC acontece um pouquinho mais. Angio-TC, principalmente no caso de uma dissecção aguda de aorta, é fundamental. O eco também entra nesse contexto da dissecção aguda, mas a gente vai conversar mais a fundo daqui a pouco.
Falando agora da parte de órgão-alvo, sistema nervoso central. Você sempre tem que perguntar, o paciente tem cefaleia? Como é que é essa cefaleia? Como é que é o padrão dela? É a pior cefaleia que ele já sentiu? Ou é uma cefaleia, um padrão latejante, bilateral? Ou então que tem fotofobia, fonofobia, tem escotomas cintilantes? Então a gente tem que diferenciar. Uma confusão mental aguda, ou então é a confusão mental daquele paciente que já era demenciado. É déficit focal, isso aqui é um ponto chave demais. Esse paciente tem uma paresia de mídio esquerdo, uma parestesia em membro superior direito com uma comissura labial desviada. Então, isso é um ponto muito importante. Déficit focal, a gente sempre tem que levantar a bola do AVC, sempre, porque são doenças que a gente tem que agir rápido, né? Distúrbio da fala, esse paciente está afásico, tem uma disartria. Há quanto tempo que isso está acontecendo? O tempo aqui também é extremamente fundamental para você definir. Eu vou para correr para TC, antes TC, ou então será que eu estou no tempo ali de considerar uma ressonância quando eu tenho disponível para ver se eu ainda consigo eh, fazer algumas medidas? Por exemplo, o paciente que chegou com AVC, um wake-up stroke, aquele paciente que acordou com sintomas. O que que eu vou fazer nesse caso? Esse paciente, não sei quanto tempo começou há 4 horas, sintomas, 6 horas, ninguém vai saber responder. Então, a ressonância de crânio pode ser importante nesse sentido. O paciente chega com vertigem, alteração da consciência, enfim, são alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. E seguindo a diretriz, ele recomenda justamente o que a gente acabou de conversar, da investigação complementar com TC ou ressonância de crânio, sendo que a ressonância de crânio são casos bem específicos, mesmo em hospital com recurso, a ressonância é um exame demorado, que tem fila, então tem uma indicação muito precisa. Mas naqueles casos de wake-up stroke, então naqueles casos limítrofes, você está na dúvida se vai trombolizar ou não. Mas fato é, o que nos importa hoje é que o AVC pode aumentar a pressão arterial, assim como encefalopatia hipertensiva, que aqui é um diagnóstico de exclusão, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Não é tão comum, mas não aparece tanto, mas ainda aparece. É um diagnóstico de exclusão que a gente diminui a pressão arterial devagarinho. Aqui a gente está dando uma rápida pincelada nas doenças para depois entrar na parte da pressão. Agora, em relação à questão renal, esse paciente está relatando hematura, uma massa abdominal, oligúria, edema de membro inferior, são coisas que tem que ficar atento, principalmente em relação à microangiopatia trombótica, com insuficiência renal aguda, ver sempre o volume, se tem alteração no volume da urina, na frequência miccional, se o paciente tem edema, anorexia, perda de peso, vômito, fadiga, massa ou supraabdominal, então palidez, cutânea, mucosa. Aqui na investigação complementar ele coloca diversos exames, como EAS, urina tipo 1, que nesse momento é importante, ver se tem alguma hematura dismórfica, proteinúria. Agora, em relação ao RAC, relação albumina-creatinúria, é um exame importante, com certeza, mas no contexto de emergência, muitas vezes vai demorar um pouquinho mais. Então, assim, você não vai deixar de agir porque você não tem a relação albuminúria-creatinúria, claro. Mas agora o hemograma, creatinina, ureia, sódio, potássio, são exames que você consegue de forma extremamente rápida, fácil, são exames baratos e que no contexto dessas alterações, exame físico e sintomas, pode ser importante. Então você solicita esses exames. Uma alteração da creatinina, você tentar descobrir qual que era a basal. Então o clearance que você vê que está caindo bastante. O paciente sempre falou, olha, faça o exame periodicamente. Não vai saber a creatinina, que o paciente que é leigo não vai saber isso. Mas ele sempre fala, olha, minha creatinina tem um cardiologista, tem um clínico que me acompanha, sempre falou que o meu rim funciona bem. Tem uma pequena alteração, mas que está longe de parar de funcionar. E agora chegou com clearance ali de 10, de 15. Então tem que chamar a nossa atenção. Ultrassom renal de vias urinárias, em alguns contextos pode ser importante, mas também a gente não vai deixar de agir esperando esse resultado, assim como Doppler de artéria renal, ressonância de abdômen. O mais importante aqui, no contexto de emergência mesmo, trabalhando, seria hemograma, creatinina, sódio, potássio, ureia, e fazer essa avaliação, o exame físico e os sintomas. Indo agora para os olhos, será que esse paciente tem um vasoespasmo, tem alguma hemorragia, exudato, papiledema, turração visual, uma amaurose? Essa amaurose, ela vem progredindo, então uma amaurose fugaz. São coisas que são bastante importantes para a gente se preocupar no contexto dessa anamnese, exame físico na emergência hipertensiva. Então, na emergência hipertensiva, a gente vai buscar ali se o paciente não tem uma retinopatia, grau 3, 4, se não tem turvação visual, fosfenas, escotomas, amaurose. E aqui a alteração do exame físico, muitas vezes não vai ter o oftalmoscópio, ou então muito menos o oftalmologista para fazer essa avaliação, mas num cenário ideal, quando você consegue ter acesso, então se você sabe usar o oftalmoscópio, você pode tentar procurar alterações nesse sentido, mas a própria alteração ali na ectoscopia você já consegue tirar bastante informação. Indo para o tratamento geral.
Acho que essa aqui é a grande parte, é a parte-chave, até porque temos algumas particularidades nesse assunto. Então vamos nessa. Esse é um quadro que é bonitinho. Eu não gosto tanto dele, eu vou explicar para vocês por quê, mas é um quadro que é interessante para resumir um pouco. Então vamos lá, o paciente chegou na emergência, chegou para você atender, uma pressão ali maior ou igual a 180 sistólico ou maior ou igual a 110. Ok. Será que é uma urgência hipertensiva? Perdão, nem fala mais de urgência hipertensiva, que esse termo acabou. Eu até gosto desse termo ter acabado. Mas será que é uma crise hipertensiva? Eu acho que é melhor dizer assim. Aí você vai avaliar. Ok, está com a pressão aumentada, vamos entender o porquê. Será que não é uma pseudocrise? Vamos avaliar. Aí você vai procurar lesão de órgão-alvo. Ele tem lesão? Então vamos começar por esse lado. Não, não tem lesão de órgão-alvo, tem uma elevação importante da PA. Você vai introduzir, readequar o tratamento antihipertensivo, você vai encaminhar ele para o médico da família, para o cardiologista. Lembrando que, no contexto de emergência, de fato, você fazer o acompanhamento ambulatorial é difícil. Tem que estratificar qual é o risco cardiovascular desse paciente. Será que ele precisa de uma, duas drogas, três drogas? Então, por isso que no contexto de emergência, resolver isso aqui é difícil. Você pode até ajustar, por exemplo, o paciente só fazia enalapril 10 miligramas uma vez. Então, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Será que não precisa de um diurético associado? Então, o ideal sempre é tentar encaminhar. Você ajusta, pode até tentar fazer um ajuste, botar, ajustar um pouquinho, entender o risco cardiovascular, examinando, procurando lesão de órgão-alvo pelo exame físico. Mas o ideal é que esse paciente seja reavaliado no contexto ambulatorial e não precisa internar quando ele não tem lesão de órgão-alvo. Mas isso aqui é muito difícil, gente. O paciente que chega com crise hipertensiva sem lesão de órgão-alvo, ele não consegue entender. Ele acha que quando está com a pressão de 18, que ele está morrendo, que o coração dele vai estourar, a cabeça já está explodindo. Isso é muito difícil. Então é uma questão de conversar, de sentar com o paciente, explicar, falar que ele não está correndo risco, que é só uma questão de ajustar. Se ele não tiver com dor, é realmente uma questão da pressão alta, que é só fazer o ajuste e reavaliar se vai dar certo, dar sinais de alarme. Então você tem que ter bastante paciência, tomar bastante cuidado nesse caso. Agora vamos para o outro lado. Esse lado aqui o bicho pega, né? Que é da emergência hipertensiva. Aqui precisa de tratamento intensivo. Se reconhecer uma emergência hipertensiva, esse paciente vai para o CTI, de fato. E existe algumas crises, existe algumas particularidades agora no manejo da pressão, que é o que nos tanto interessa para essa aula. Então, por exemplo, o paciente está com uma crise catecolaminérgica, tem um edema agudo de pulmão, uma dissecção aguda de aorta, você tem metas diferentes. Então, ali você vai botar a pressão arterial sistólica menor que 140 logo na primeira hora, não importa quanto esteja, você já tem os alvos estabelecidos. Isso aqui é polêmico, viu? Principalmente nesse lado aqui do não. Mas aqui, nessas três doenças, na primeira hora, por exemplo, na dissecção aguda da aorta, você já joga para 120, já é uma exceção. Agora, nos outros, ele considera ali que você vai baixar 25% na primeira hora. A gente sabe que não é muito bem assim. Por exemplo, o paciente com encefalopatia hipertensiva, você não vai baixar só 25% na primeira hora. Você tem que baixar menos, você vai baixar ali entre 10% e 15%. Então, assim, tentar, toda vez que na medicina a gente tenta agrupar muito, colocar um grupo grande de doenças e tentar botar uma meta para esse grupo, a gente tende a errar. Nem sempre erra, mas a gente tende a errar. Então tem que tomar bastante cuidado, que o ideal são várias doenças? São, mas tem que saber manejar porque são doenças que aparecem na emergência, aparecem no nosso dia a dia. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas doenças. Antes de entrar nas doenças, de fato, conhecendo um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho as drogas. Aqui o primeiro, que ele nos mostra na própria diretriz brasileira de cardiologia, de hipertensão arterial, o nitroprusiato de sódio, o nipride. Aqui é fácil decorar, você pega o ni, aí o que é o P aqui de pride, tá vendo? O outro que é o tridil, nitroglicerina, não tem dica nenhuma não. Mas você decora que o nipride é nitroprusiato, já tá tudo certo, já facilitou sua vida, concorda? Porque a gente, às vezes, quando a gente não tem tanto manejo ali de colocar esses vasodilatadores venosos, meu Deus, quem que é o nipride, quem que é o tridil? Confunde, faz parte. Então, com essa dica já facilita bastante. Então, o Nipride primeiro, tem que lembrar que é uma medicação que precisa de acesso venoso profundo, viu? Num contexto de emergência, você pode até iniciar em periférico, no acesso que não seja tão distal, um acesso um pouquinho mais alto, com fluxo bom, acesso confiável, você pode até iniciar, mas é uma medicação de transição, um acesso de transição, no caso. Você tem que pegar uma jugular interna, uma femoral, enfim, você precisa de um acesso profundo. O início dele é imediato, a duração ali 1 a 2 minutos. A maior parte das emergências hipertensivas você vai entrar com nipride, tem algumas exceções, mas a maior parte você entra. E tem alguns eventos adversos, precauções, intoxicação por cianeto, mas é que quando você usa por um tempo mais prolongado, né? Hipotensão grave, isso acontece bastante, porque às vezes a pessoa assusta, viu? Meu Deus, 240 de sistólico, 250.
O paciente tem uma suspeita de um AVC, começa o Nipride, uma dose mais alta do que o normal, e choca o paciente. Isso acontece. Ainda mais em evento cérebrovascular, tomar bastante cuidado e diminuindo devagar. Mas a hipotensão com o Nipride abaixa e abaixa muito rápido, principalmente quando esse paciente não tem uma PM, uma pressão arterial invasiva. Já nitroglicerina, o famoso Tridil, muito conhecido, muito utilizado principalmente pelos cardiologistas que amam essa droga, também de infusão contínua. O início dali é de 2 a 5 minutos. Aqui você tem um maior conforto de usar em um acesso periférico, isso é importante, saber qual pode ir em periférico, qual pode ir em central. A duração ali de 3 a 5 minutos depois que você retira. Na insuficiência coronariana, no infarto, ele é muito utilizado, a medicação de preferência, no edema agudo de pulmão também. Pode causar cefaleia, taquicardia reflexa, taquifilaxia, rubor. Continuando, metoprolol, muito utilizado também, um beta-bloqueador nas taquiarritmias, mas também pode ser usado numa crise hipertensiva, principalmente aí na questão da dissecção aguda de aorta, que a gente vai fazer o controle de frequência e controle de pressão. Você começa ali com 5 miligramas EV, você pode repetir de 10 em 10 minutos. Um início ali que demora, não é um início tão imediato assim, mas ele age de forma rápida, uma duração um pouquinho mais prolongada. Então, na insuficiência coronariana, você pode usar na secção aguda de aorta, assim como o esmolol, que tem uma infusão intermitente, você tem dose de ataque, que é um beta-bloqueador que age bem rápido também, ele sai do corpo de forma mais rápida que o metoprolol. Seguindo a diretriz, ele cita outras drogas, que aqui eu não vou entrar a fundo, até porque a gente nem tem no Brasil, então eu considero que não é relevante para o nosso contexto, que aqui a gente já está tendo uma avalanche de informação, né? Mas o que eu vou citar aqui é a hidralazina. No paciente adulto, que não é gestante, uma paciente que não é gestante, você dificilmente vai usar hidralazina endovenosa, viu? Sendo bem sincero. Mas é importante saber, é um recurso diferente. Mas isso aí vai entrar principalmente no contexto da eclâmpsia. Vai fazer de 10 a 20 miligramas EV ou 10 a 40 miligramas intramuscular de 6 em 6 horas. Pode ataque cardíaco, tomar cuidado que pode piorar a angina, infarto, e cuidado principalmente com pressão intracraniana. O outro que eu vou citar aqui é a furosemida, que vai entrar em contextos bem específicos. Aqui não vai entrar no contexto de crise hipertensiva para melhorar a pressão, viu? Porque, não, pô, o paciente está com uma emergência hipertensiva, quero baixar a pressão e fazer furosemida. Jamais. Não é esse o contexto, não é essa indicação. É aquele paciente que está com gesto, um edema agudo de pulmão hipertensivo, você vai fazer a furosemida para ajudar naquela congestão pulmonar. Pode abaixar um pouquinho a pressão, até pode, mas nunca vai ser o objetivo. Você não vai ficar enchendo ele de furosemida, repetindo, 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 porque a pressão não baixa. Pode dar hipocalemia como um efeito adverso. O efeito da furosemida é rápido de início, 2 a 5 minutos. Enfim. Esse aqui já é um. Não vou repetir, a gente já citou essas informações, mas aqui tem gente que gosta de tirar print, enfim. É uma tabelinha da emergência cardiovascular da SOSERG, que é um documento assim, bem interessante também, aqui mais resumidinho. Então, acho que é bem útil também. E aqui eu trouxe uma colinha para vocês, porque, gente, isso aqui é uma coisa que eu converso com os colegas também que formaram agora recentemente. Porque o que que eu percebo que acontece? Ainda mais aqui sabendo que a maior parte dos ouvintes que acompanham o curso são estudantes de medicina. Porque a gente estuda a emergência hipertensiva. Pô, show de bola, sei que é uma emergência hipertensiva. Pô, estudo síndrome coronariana aguda. Pô, beleza, sei como é que agir, sei os alvos que eu tenho que atingir de pressão. Aí, beleza, fala, pô, síndrome coronariana aguda, vou dar um outro exemplo. Vou dar na síndrome coronariana aguda, não. Vou entrar aqui na dissecção aguda, dissecção de aorta, tá? Aí você sabe, pô, dissecção aguda de aorta, tem que jogar a pressão lá para baixo ou fazer niprid. Aí show. Aí você vai trabalhar. Aí, pô, você, pô, reconhece, legal, tá felizão. Fala, ó, fala pra enfermeira, só fazer niprid, vamos que vamos, viu? Niprid, vamos controlar essa frequência. Aí a enfermeira vai olhar pra você, e aí? Tá, niprid, quanto? Qual diluição? Como é que você faz? Você trava. Se você não tá preparado para isso, e muitas vezes a faculdade não nos preparou para isso, fica só naquela questão de indicar, 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 não adianta só indicar. Quando o CRM chega o carimbo, você tem que saber diluir, você tem que saber a dose exata, como começar. Então aqui eu trouxe uma colinha para você. Isso aqui me ajuda bastante, viu? Isso aqui eu acho que não importa, você pode ter assim, 20, 30 anos de experiência, que decorar uma tabela dessa não tem como. Saber fazer a conta é bem importante também. Mas enquanto você está ali se enrolando, essa tabela vai ajudar. E aqui você faz niprid. Na grande maioria dos lugares, nunca vi uma diluição diferente, viu? Difícil. Mas pelo menos nos lugares onde eu trabalho. Niprid você vai fazer 2 ml em 248 ml soro glicosado ou fisiológico. E a dose terapêutica vai variar aqui de 0,25 a 10 microgramas quilo minuto. A maioria dos lugares trabalha com ml hora, tá? Isso aí vai ser em bomba infusora que você vai utilizar.
Mas o ideal seria trabalhar micrograma quilo minuto, que você, pela dose terapêutica, você consegue ali atingir a dose alvo, você não precisa ficar toda hora ajustando, mas também você não pode mudar todo um setor, porque é melhor, teoricamente você até poderia. Mas não adianta você usar micrograma quilo minuto, mas a enfermagem não conseguir manejar, os técnicos não conseguirem entender, ninguém entender essa linguagem. Enfim. Aí você pega ali 70 quilos. Ah, vou começar, geralmente começa com 5 ml hora. Aí você vai subindo 10, e aqui você vai acompanhando o micrograma quilo quanto que tá. E aí você vai subindo. E aqui ele ainda coloca, considerando faixa terapêutica, rever esquema hipertensivo, enfim. Já para o tridil. Tridil também tem que saber a diluição, 5 ml em 245 de soro glicosado, dose terapêutica vai variar de 5 a 100. Essa tabelinha também ajuda demais para quem estiver aí começando nos plantões, saber quanto que tá. Tridil, geralmente, a gente vai fazendo de 3 em 3 nessa diluição, viu? Que aí você sabe que micrograma minuto, aqui já não entra micrograma quilo, micrograma minuto. Você vai subindo de 5 em 5. E aí você vai até 100. Então, agora continuando. Vamos falar sobre as doenças de fato. Deixa eu jogar o negócio aqui pro lado do mouse. Edema agudo de pulmão. É uma das crises hipertensivas que eu, sinceramente, mais atendo na emergência e no CTI ultimamente, tanto no CTI cardiológico quanto no CTI pós-operatório, enfim. Cerca de 40% dos pacientes admitidos com edema agudo de pulmão e emergência hipertensiva têm função preservada do ventrículo esquerdo, então tem que tomar cuidado. Ah, edema agudo de pulmão tem que ter insuficiência do VER. Não, não necessariamente. Tem outras causas. Mas como é que se trata? Aqui você geralmente dá preferência para o tridil, mas naquele paciente que está com aquela PA de 250, 260, até o tridil fazer efeito, se eu conseguir titular esse tridil, você vai para o Nipride. Se tiver um acesso profundo, então, melhor ainda. Que aí você consegue diminuir essa pressão um pouquinho mais rápido, você vai deixar o alvo terapêutico ali, a PA sistólica, abaixo de 140 na primeira hora, mas não adianta só você fazer o vasodilatador venoso, viu? Nesse caso aqui, você resolve a crise hipertensiva. Você tem que saber, é um edema agudo hipertensivo, será que esse cara não está infartando, não é uma síndrome coronariana aguda ali associado? Isso é importante. Mas o que que faz total diferença nesse caso também? Furosemida. Esse paciente está com gesto, então botar ele para fazer xixi, tentar abrir esse rim, diminuir a volemia. Pressão positiva na via aérea. Isso aqui, gente, isso aqui é sensacional. O quanto isso aqui salva de um tubo é muito importante. Fazer uma VNI vai ajudar na congestão, vai ajudar no retorno venoso. Então, isso aqui ajuda muito ao paciente fugir do tubo. Os cachorros latindo. Quando tem indicação específica para VNI, né? Claro que aquele paciente que está desaturando, rebaixando, você vai fazer VNI porque não faz sentido. Aí você vai ter que entubar realmente. Mas em pacientes que toleram ainda VNI, oi, Bud, tá, meus cachorros aqui latindo aberto. Os pacientes que toleram a VNI pode ser um recurso muito interessante. AVC isquêmico. Temos aqui algumas indicações específicas. Tem um cachorro. Ô, rapaz. A PA sistólica acima de 220 ou PA diastólica acima de 120, você começa a pensar em reduzir a PA em 10 a 15% ao longo de 24 horas. Então, aqui, gente, toma cuidado, desce devagarinho. Não assusta que a pressão tá alta, tá 22, tá 22 por 12, tá 24 por 15. Calma, vai dar certo. Vai fazendo manejo do AVC, precisa trombolizar, tem outras metas, a gente já vai discutir já já. E aí, durante a internação, depois que você trombolizou, ou então que você fez o acompanhamento, você vai reiniciar a terapia antipertensiva, que aí só para deixar abaixo ali de 140 por 90, nos pacientes que já estão neurologicamente estáveis, né? Que aí você tem a preferência de iniciar o IE, com beta-bloqueador. Tomar muito cuidado, então, redução abrupta e intensa da PA pode agravar o AVC isquêmico, tá bom? E o nitroprusiato, nesse caso, deve ser evitado porque ele aumenta a pressão intracerebral. Em pacientes candidatos a trombólise ou trombectomia. Então, aqui só um detalhe, o Nipride ele deve ser evitado, não é totalmente proscrito, isso não é assim, proibido totalmente de utilizar, você dá preferência para o tridil, para tentar baixar essa pressão, mas o Nipride geralmente a gente tenta evitar. Mas paciente candidato a trombólise, aqui você já tem um alvo de diminuir a PA para abaixo de 185 por 110 pelo risco de sangramento. Enquanto você não conseguir atingir, teoricamente, trombólise deve ser adiada. A gente sabe que trombólise, tempo é cérebro, tempo é músculo, enfim. A gente tem que agir rápido. Então, nesse caso, aquele paciente está com 250 de sistólica, 260, aqueles casos bem extremos, pô, você vai ficar esperando descer para 185? Vai. Mas aí, nesse caso, você pode pensar em fazer um Nipride, por exemplo, que aí você vai conseguir manejar bem essa pressão, só toma cuidado para não abaixar demais. Esse é o grande medo, tá?
E nas primeiras 24 horas pós-trombose, você vai tentar manter a PA ali abaixo de 180 por 105. Não tem nenhum benefício você deixar a PA abaixo de 140, tá? Falar, é abaixo de 185, vou jogar lá para baixo, deixar 12 por 8, que é a pressão normal. Não, não é pressão normal nesse sentido, nesse caso. Deixa ali perto de 185, 170, 160, ok, mas deixa um pouquinho mais alto para ajudar na perfusão cerebral. O AVC hemorrágico, você vai considerar a redução caso a PA sistólica seja acima de 220. Aí você vai usar os fármacos de difusão contínua, niprid, tridil, que são os que a gente tem disponível aqui no Brasil, né? E o alvo terapêutico é a PA sistólica abaixo de 180. Tomar cuidado realmente para não abaixar demais. Mas, ao mesmo tempo, os níveis pressóricos muito elevados, eles estão relacionados aí ao aumento do sangramento e pior prognóstico neurológico. Encefalopatia hipertensiva. Esse aqui é um assunto bem legal mesmo. Por quê? Já eu cansei de ver algumas vezes, assim, você tá atendendo, então alguém vem te passar um caso, fala, ó, chegou uma crise hipertensiva, uma emergência hipertensiva. Ah, pô, tá, vamos agir, vamos trabalhar. Mas qual é a lesão de órgão-alvo? Ah, encefalopatia. Encefalopatia hipertensiva. É difícil, viu, você cravar um diagnóstico assim no começo, porque encefalopatia é um diagnóstico de exclusão. Esse paciente tem encefalopatia, vai ter um edema cerebral, ele vai chegar com você para você com cefaleia, náusea, vômito, uma alteração do estado mental. Só que essa alteração do estado mental, essa cefaleia, será que não é um AVC? Um AVC hemorrágico, por exemplo? Chega um sinal de hipertensão intracraniana, às vezes, chega também com um déficit focal, paresia, parestesia. Aí, mais ainda, quando você consegue localizar o déficit, principalmente, você tem que diminuir ainda mais a expressão da encefalopatia, pensar mais no AVC. Então, você vai ter que ir para a tomografia, você vai ter que descartar um AVC isquêmico, hemorrágico, você vai ter que procurar outras causas antes de fechar a encefalopatia. E aqui tomar cuidado, principalmente também, ao reduzir a pressão arterial. Porque aqui até ajuda um pouco no diagnóstico. Aquele paciente que você começou um vasodilatador e começou a reduzir 10 a 15% da PA na primeira hora, que é o alvo, e começou a responder bem, já não está mais confuso, já não está mais sonolento, aí sim, muito provavelmente é uma encefalopatia, mas não deixa de ser diagnóstico de exclusão, tá bom? Não reduzir mais que 25% da PA no primeiro dia. Então, isso é muito, muito importante. Se a gente fosse lembrar naquele quadrado, ele tenta agrupar tudo num. Ah, não é dissecção aguda de aorta, não é edema agudo de pulmão, não é uma crise. Quer ver? Esse daqui que eu tô falando, ó. Esse aqui. Não é um desses três, não é uma crise catecolamínea, não é edema agudo de pulmão, não é dissecção aguda de aorta, você diminui 25% na primeira hora. Mas aqui não está considerando a encefalopatia hipertensiva, né? Enfim. Então, tomar cuidado sempre quando tenta agrupar muito essas doenças. Então, aqui você vai diminuir a pressão, você vai fazer pode fazer um vasodilatador venoso, vai acompanhando, mas não deixe de ir para a tomografia, de ir acompanhando, faz o NIH desse paciente, vê se realmente não precisa de trombose, se realmente não é um AVC. SCA, famosa síndrome coronariana aguda. O objetivo aqui, então, é reduzir a pós-carga, sem aumentar a frequência cardíaca, que vai aumentar a dor, vai aumentar a isquemia, e sem reduzir também demais a pré-carga. O fármaco de escolha aqui é o Tridil, isso aqui é indiscutível, o Tridil funciona melhor nesse caso. Você vai fazer o Tridil aí nas primeiras 48 horas, pode associar beta-bloqueador, IECA, e evitar beta-bloqueador venoso em indivíduos com sinais de baixo débito ou de insuficiência cardíaca, aquele paciente congesto, que está se junto com uma síndrome coronariana aguda, um edema agudo de pulmão. Se eu fazer beta-bloqueador, você vai afundar mais esse paciente, toma cuidado. O alvo terapêutico vai ficar, então, isso aqui é polêmico também, né? Polêmico, entre aspas, a gente sabe que tem que ficar mais baixinho, mas qual que é o alvo de fato? Difícil. Deixa ali entre 120 e 140 que você vai estar acertando. E a PA diastólica entre 70 e 80. Dissecção de aorta. Essa é a grande estrela. A gente não vai entrar aqui de fato, como vou fechar o diagnóstico, enfim. Angio-TC, que você vai precisar, sem dúvidas. O eco pode te ajudar um pouquinho também. Você faz aquele para-external eixo longo no eco, você consegue ver, às vezes, numa dissecção de aorta ascendente, você consegue ver a dissecção, o traçado da dissecção. Mas angio-TC é o grande exame. Esse daqui a gente tem que tomar muito cuidado. Esse aqui a gente joga realmente a pressão lá para baixo, frequência cardíaca lá para baixo. É um alvo bem agressivo. Então aqui nem é tridil, aqui é niprid na certa. Joga niprid, já chama cirurgião, então você mesmo já pede para separar o acesso profundo. Vamos funcionar, vamos começar a niprid em dose alta. Então a PA sistólica abaixo de 120 em 20 minutos e redução da frequência cardíaca, deixar aqui a menos que 60 batimentos por minuto.
O farmacêutico de escolha, sem dúvida, então, é o Unipride, e você faz o beta-bloqueador venoso, metoprolol, esmolol. Nesse caso aqui, vejo bastante esmolol também, mas fazer o metoprolol não está errado, desde que você atinja as metas. O uso de drogas ilícitas, atendiam recentemente, por sinal. Anfetamina não faz tanto, não faz parte assim do nosso dia a dia, pode até aparecer, mas não é tão comum. Êxtase, mais ou menos. Agora, cocaína e crack aparece de montão. Cocaína mais no contexto hospital particular, né, mas aparece no público também, sem dúvidas. Crack também aparece, principalmente no hospital público também, que aí você tem que se preparar mais para esse tipo de droga. Mas, enfim, essas drogas aparecem em qualquer lugar, sem dúvida nenhuma. Ele gera uma ação simpático-mimética, que potencializa aí as catecolaminas. Em casos leves, como é que a gente vai trabalhar? Benzo ajuda bastante, ou nitroglicerina sublingual, pensando ali na pressão arterial. E em casos graves, nitroglicerina venosa ou até mesmo niprídio. Tomar cuidado com a redução da frequência cardíaca. Quando você for fazer a redução, tenta priorizar aí os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínico, diltiazem, verapamil, porque quando você faz beta-bloqueador, você pode, devido àquela estimulação alfa-adrenérgica, você pode levar estágio coronariano, tá bom? Hipertensão maligna, que chegando perto do fim, é um assunto que a gente tem que citar. Hipertensão maligna ou acelerada é, é definida pela elevação da pressão arterial, frequentemente, não é uma obrigação, mas frequentemente acima de 220 por 120, associada aí com uma retinopatia bilateral, hemorragias, manchas algodonosas, papiledema. O papiledema aqui é chave nesse tema. Então, é uma elevação com emergência hipertensiva, com progressão acelerada da doença, que aí a gente pode citar, pode ter lesão microvascular aguda, dano endotelial sistêmico e perda dos mecanismos de autorregulação, afetando aí alguns órgãos, retina, cérebro, coração, rins, sistema vascular. E aqui, para a gente fazer a diferenciação da elevação da PA a uma hipertensão acelerada de hipertensão maligna, é o papiledema. Quando não tem o papiledema associado, é denominado hipertensão arterial acelerada, tá bom? Para a gente fechar aqui agora, de fato, hipertensão com múltiplos danos aos órgãos-alvo. Isso não é tão comum de aparecer, mas aparece, a gente tem que definir esses conceitos, tem que entender, tem que dominar. A hipertensão, nesse caso, com múltiplos danos aos órgãos, é definido por envolvimento de pelo menos três dos quatro sistemas a seguir. Renal, que aí seria representado uma rápida deteriorização da função ou proteinúria. Cardíaco, que aí tem um HVE importante, disfunção sistólica, e evoluindo com a normalidade da repolarização, ali da onda T, aumento de troponina também. Neurológico, o paciente está com AVC, ou encefalopatia hipertensiva, e hematológico, hemólise microangiopática. Agora você imagina um paciente que tem três de quatro sistemas. O bicho pega, gente. Isso aqui você tem que agir rápido, isso aqui você chama a equipe, discute, tem que ser um tratamento ali, multidisciplinar, sem dúvida nenhuma, porque esse paciente evolui rápido e não evolui bem. Então, tentar agir de forma mais rápida possível. Então, para a gente fechar nossa aula, eu queria deixar aqui um convite para o nosso segundo simpósio de hipertensão arterial do ProHeart. A inscrição ainda está aberta. O primeiro lote já acabou, sendo sincero, não sei que lote a gente está agora, mas garante aí sua vaga. A gente vai discutir não só a emergência hipertensiva, como diversas outras doenças. E espero vocês lá. Vai ser no dia 18/10, lá no Fundão, no auditório Harley Pacheco. Deixo aqui meu e-mail, meu Instagram, caso alguém queira tirar alguma dúvida, que pode tirar dúvida agora, claro, a gente pode debater, mas caso alguém queira entrar em contato também, pedir as tabelinhas que eu tenho do Tridil, Niprid, que ajuda a beça, fica à vontade, gente. É isso. Obrigado.